Vamos ler aqui uma passagem que se encontra em Deuteronômio 18, versículo 22. Vai falar assim: quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, não suceder assim, esta palavra o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Aqui Deus vai dizer ao seu povo: se um profeta falar em meu nome que algo vai acontecer e isso não acontecer, este profeta falou da carne dele, este profeta ele não falou da minha parte. Por quê? Porque quando o Senhor fala da parte de, quando uma pessoa fala da parte do Senhor, esta profecia ela se cumpre, ainda que ele dê uma data determinada, tipo vai acontecer tal dia, tal hora, em tal lugar. Da forma como o profeta falar, isso vai acontecer. Então aqui Deus ele está ensinando o povo como eles desmascarar e reconhecer um falso profeta. Nós vemos em nosso meio, nós tivemos aí um período em que nós vimos muitos falsos profetas, eles sendo desmascarados, né? E foi um período da política, que é um assunto que eu não gosto muito de comentar, mas nós vimos muitos profetizarem coisas que não aconteceram. Nós aguardemos ali determinada data para poder ver se isso ali ia se cumprir e não se cumpriu. Porque um profeta, ele é julgado quando ele fala uma profecia. E nós então temos que aguardar o cumprimento dela, principalmente quando ele dá uma data determinada. Porque se esta data chega e aquilo que ele profetizou não aconteceu, este tal ele não falou da parte de Deus, é o que Deus vai dizer aqui. Ele falou da emoção dele, ou hoje ocorre muito em nosso meio. A Bíblia não fala no Antigo Testamento muito sobre o espírito do engano, sobre os anticristos, mas ela vai falar no Novo Testamento. Então existem duas explicações para uma pessoa falar algo e não se cumprir. Primeiro é essa daqui que Deus está falando. Ele fala segundo a emoção dele. Deus não mandou dizer nada, mas porque a pessoa quer que aquilo aconteça muito na vida de alguém ou até na vida da própria pessoa, né? Eles são levados pela emoção a falar isso ali. E o Senhor disse: não tenha medo deles, ou seja, não falou da minha parte. Segunda explicação é o espírito do engano, né, que profetiza, mas não se cumpre. As igrejas estão cheias de profetas que dizem: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo em tal data. Às vezes a pessoa morre e não acontece aquilo. Por quê? Porque a pessoa falou ou da sua carne ou do espírito do engano. Né? Tem essas duas coisas que podem ter levado o falso profeta, a errar a profecia. E nós vemos, como eu já estava falando aqui, que na ocasião da política a gente viu muitos se dizendo profeta, dizendo que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo outro, e falava em línguas. Você jurava que isso ali era de Deus. Só que o que aconteceu? Não se podia julgar antes de chegar a determinada data em que aquilo dali que eles disseram iria se cumprir. Quando chegou a data, nada daquilo que foi dito aconteceu. E o Senhor diz o quê? Não tenhais temor dele. Porque se falou algo que não se cumpriu, isso não veio de mim. Por quê? Porque quando o profeta ele fala, quando ele fala da parte de Deus, aquela profecia ela se cumpre. Quando ele fala e não se cumpre, é porque ele não falou da parte de Deus, porque Deus não promete nada para não cumprir. Todos os profetas que falaram no Antigo Testamento, em nome de Deus, no Novo Testamento e hoje ainda falam da parte de Deus, eles sempre, aquilo que eles profetizam sempre acontece. E nós vimos isso, muitos sendo desmascarados, envergonhados. Teve alguns que tentaram se desculpar, que tentaram dar uma desculpa esfarrapada, outros
não sabiam onde colocar a cara, porque o tempo havia passado e a profecia não se cumpriu, né? Houve o tempo da política que as pessoas estavam se matando, e nós sabemos que uma grande parte desses profetas, eles estavam do lado de Bolsonaro, por ser da igreja evangélica e ele ter tido o apoio da igreja, né? Da igreja evangélica, que nesse momento ficou dividida e houve uma verdadeira desgraça dentro da igreja, uma idolatria infeliz, tanto para o Bolsonaro como para o Lula, que foi uma verdadeira vergonha, né? Uma verdadeira vergonha para a igreja. Os cristãos abandonando o foco que é Jesus, o foco que é o evangelho, para ficar brigando nas redes sociais por causa de político, para ficar idolatrando um e idolatrando o outro, né? Eu não tomei parte nisso porque eu não apoio nenhum dos dois lados. Para mim, nenhum deles vai resolver a situação que está no mundo. Nunca resolveram. A única coisa que eles sabem fazer é roubar, só isso. Todos eles, todos. Quem coloca a mão no fogo por eles, sinceramente, está confiando demais, porque em político ninguém confia. A única coisa que muda quando um político ele se torna político é a vida dele que melhora. A vida do povo não melhora em nada. O povo continua na desgraça, o povo continua na miséria. E o Brasil está pior ainda. Como nós vemos, né? Já estão querendo tirar todos os direitos dos cristãos. Querem adulterar a Bíblia, querem proibir os cristãos de ler a Bíblia. Querem proibir os cristãos de falar até do diabo das igrejas, querem proibir os cristãos de expulsar demônios, enfim, o Brasil está pior do que estava, né? Então esses profetas, eles foram envergonhados, porque eles falaram ou pela empolgação deles, ou pela carne deles, porque queriam muito que isso ali acontecesse, preocupados com a situação do Brasil, né? Devido às ideologias satânicas que a esquerda defende, né? Era de se preocupar, como nós vemos agora, né? Bastante claro o que muitos disseram que ia acontecer, está começando a acontecer. Mas não referia-se à profecia, porque as profecias deles, nesse caso, dizia que o PT ele iria perder, que Bolsonaro prevalecia, que Deus era com ele, ninguém tiraria dele a vitória, e isso e aquilo outro, e ninguém viu nada disso acontecer. Ou seja, falaram da parte da carne deles, porque estavam empolgados, queriam muito que aquilo acontecesse, preocupados com a situação do Brasil, ou falaram pelo espírito do engano, porque as igrejas estão cheias de falsos profetas, profetas que falam isso, que falam aquilo, e não se cumpre aquilo que ele diz. E aqui a Bíblia está dizendo, se ele fala e não se cumpre, não tenhais medo dele, porque esta profecia não vem de Deus, porque toda profecia que vem de Deus, ela se cumpre, ainda que tenha uma data determinada, mas ela se cumpre, porque todos os profetas que falaram da parte do Deus Altíssimo, as suas profecias, elas se cumpriram. Pegamos aqui o exemplo, por exemplo, de Isaías, que profetizou a vinda de Jesus Cristo mais de 700 anos antes de Jesus vir, porque ele viveu 700 anos antes de Jesus nascer. Ele morreu, não viu essas profecias sendo cumpridas, porque durou 700 anos, mas tudo que ele profetizou acerca do Messias aconteceu. Então, esta é a profecia que vem da parte de Deus, ela se cumpre. Quando não se cumpre é porque não veio da parte de Deus, Deus não tem nada a ver com isso, são falsos profetas. E o Senhor diz, não tenhais medo deles, porque falo da parte deles mesmo e não de mim.